Olá, idiota que me escuta. Hoje é dia. Não te interessa porque o episódio não sai no dia que eu publico, então foda-se. Ó, tô gravando isso dia 6 de março. Assim que eu terminar de editar, eu publico. E sim, essa merda é editada. Essa bosta é editada. Tá bom? Tá chovendo agora. Então você vai ver um ruído mais forte que o comum de fundo. E é isso aí. Eu tava querendo falar sobre a guerra, sobre uma coisa em específico. Coisas que vem me fazendo me sentir mal. Coisas que estão me fazendo se sentir triste. E essa é a função da piada. Então, se eu fizer alguma piada sobre guerra, é porque é uma coisa... Ó, o que eu, como um idiota completo, posso fazer em relação à guerra? Eu não posso fazer nada. Eu não posso ir lá agora na Ucrânia e salvar as pessoas. Eu não posso ir lá na Rússia e falar: ei, Putin, para com isso, cara, porque não é muito legal. E ele vai parar. Eu não posso fazer isso. Então, eu como indivíduo, observando essa loucura, eu posso fazer observações sobre e me divertir com essas observações para aliviar eu saber que isso tá acontecendo no mundo. Tá entendendo, cara? É pra isso que serve a piada. Você idiota que me escuta, piada é isso. Piada não é um recurso pra comer mulher. Quer dizer, também é, mas não primordialmente. Tem uns vizinhos de merda aqui no meu prédio que estão fazendo uma festa e eles vão atrapalhar o podcast. Participação dos vizinhos aqui no podcast, eles estão participando do podcast hoje. É um FT, é um fit. Fit vizinhos de merda. Fit pessoas de bosta. Fit pessoas imundas. Eu não tô citando ninguém diretamente, então eu posso fazer isso. Então, você não sabe onde eu moro. Você não sabe de quem eu tô me referindo. Tem muitas pessoas no prédio onde eu moro. Então você não vai saber, nunca, de quem eu tô falando. Então você não pode tomar medidas cabíveis ao meu respeito. Um homem adulto gritando. Cara, eu fiz reclamação aqui uma vez e eles disseram, meus pais fizeram reclamação e os meus pais, os caras aqui disseram que quando a gente era pequeno, eu e meu irmão, a gente também fazia barulho. Então eles podem. Você é um homem adulto, seu merda. Te enxerga, filha de uma puta. A esposa do cara. Ah, seus filhos faziam barulho também. Ah, é sua puta? Você tem 10 anos de idade, ô pedaço de merda. A pessoa se coloca como uma criança. Vai se fuder. Caralho. Você tá se comparando com um moleque de 10 anos. Você tá revelando pro mundo o que você é mentalmente. O que você é. As pessoas não são... Cara, uma prova de que as pessoas são completamente idiotas é o negócio do Mamãe Falei. Vazou áudios dele maravilhosos. Que assim, cara, a reação das pessoas perante esses áudios é a prova de que as pessoas são imbecis. E são essas pessoas que votam. São essas pessoas que falam nas redes sociais. São essas pessoas que dão opiniões. São essas pessoas que seguem outras pessoas, que dão opiniões também. São essas pessoas que fazem parte do mundo que a gente vive e regem as coisas no mundo que a gente vive. São por causa de pessoas como ela, que é a maioria, que o mundo é como ele é. Porque, cara, se você se compara com uma criança de 10 anos em uma situação, você é um idiota. Apenas isso. Não existe mais nada além. Entendeu? E os áudios que vazou desse cara, eu vou comentar sobre isso agora. É o seguinte, cara. Os áudios que vazaram do Mamãe Falei, do Arthur Moledoval. Eu tava vendo um vídeo do Moledo Duval. E vazou um vídeo do... Vazou um vídeo não. O Orochi fez um vídeo sobre isso e ele falou que eu achava que o nome dele era Arthur Mole Duval. Os áudios que vazaram dele, eles foram áudios particulares, enviados para pessoas em uma conversa privada. Logo, isso não diz respeito a ninguém. Esses áudios não diz respeito a mim, não diz respeito a você,
não diz respeito a nenhuma pessoque que senão as pessoas envolvidas, as pessoas para quem ele enviou a mensagem. Se um amigo seu te enviou uma mensagem dessa porque ele foi pra Ucrânia e ele faz esse comentário, cabe você dizer pra ele que você gostou ou não, porque foi direcionado a você. Ele tava falando isso pra você numa conversa privada. Privada tanto pra duas pessoas conversando, tanto o cara falando isso pra outras 5. É um grupo privado particular, não diz respeito a nós. Então quando você diz que esse cara tem que perder direito de ser vereador, ele não tava exercendo a função de vereador. Eu odeio política, mas assim, analisa as leis do cara, analisa os projetos, as lutas dele. Analisa isso, cara. Olha ele fazendo um discurso na Câmara dos Deputados, analisa essa merda. E aí você me diz se ele é ou não um candidato bom, se ele, sei lá, se ele cometeu um crime, você pensa em caçar o mandato dele e não emitir opiniões que você discorda. E outra, fala dele, mulher pobre é fácil. Se ele foi pra porra da Ucrânia, ele tava lá, eu não tava, você não tava, e a impressão dele, burro ou não, era essa, de que elas queriam dar pra ele porque elas tinham pouca condição financeira. Ele sim, se uma mulher quer dar pra um homem porque ele é rico e porque ela é pobre e ela quer muito dar pra um cara por conta disso, acabou, cara, é a vida dela. Você não é a favor da liberdade feminina? Que se foda então, a mulher pobre pode ser fácil e dá até pra um cachorro. É a liberdade dela, seu filho de uma puta. Bando de hipócrita do caralho, seus merdas. Ai, como assim mulher pobre é fácil? Ô seus idiotas, ele tá falando que toda mulher pobre é fácil? Larga a mão de ser idiota, ele tá falando do contexto da Ucrânia numa situação que ele viveu. E outra, se eu pegar aqui agora e falar todas as pessoas de olhos azuis são filhas de uma puta, aí você vai dizer pra mim, como que todas as pessoas de olhos azuis são filhas de uma puta? Cara, é óbvio que não é todas as pessoas de olhos azuis que a mãe é uma puta. Mas eu... Que exemplo que eu tô dando. Mas... E daí que eu tô errado? Olha... Eu tô definindo algo no universo, eu tô tornando todas as mães dos caras de olhos azuis prostitutas. Você tá entendendo o que eu quero dizer? Eu gosto de usar exemplo pessoa de olho azul e pessoa loira, porque nunca vai ser preconceituoso. É muito bom. Fala assim, imagina se eu falasse que um cara loiro, na verdade, é isso, aquilo, outro. Eu posso fazer isso, porque o cara loiro, ele pode se fuder. O cara loiro, o cara de olho azul e o cara branco são pessoas que podem ser ofendidas, xingadas, maltratadas, porque elas são privilegiadas na sociedade. Então, maltrate pessoas brancas. É isso que eu falo aqui. É o mundo que a gente vive e isso é permitido. Aproveite que ainda existem grupos que nós podemos maltratar. Tá bom? Fique feliz por isso. Não reclame. Eu, como branco, eu acho bom que isso exista ainda. Porque eu posso sacanear o meu amigo branco e falar que ele é um bosta ainda, sem problemas. Sem ter problemas com a lei. Saiu o carregador aqui do negócio, calma aí. Então é isso, cara. Liberdade feminina. Então, o áudio dele diz respeito a quem? A mim, a você? Não, eu tô repetindo o que eu já falei. Mas o áudio dele diz respeito às pessoas com que ele conversou, às pessoas com que ele estava conversando, elas que deveriam dizer pra ele se aquilo foi errado ou não, e se querem ou não conversar com ele, continuar mantendo contato com ele na vida. Ou reprimir o que ele disse, dizer... Reprimir, não sei se é a palavra certa. Mas desaprovar o que ele disse, chegar e falar, cara, eu acho que talvez isso não seja muito legal o que você falou. Cabe a essas pessoas para quem a conversa, o áudio de WhatsApp, de Telegram, foi direcionado. Cabe a essas pessoas. E depois de ter vazado, cabe à esposa, a noiva, sei lá, a namorada dele, achar se ele é ou não a pessoa que ela quer se relacionar. Porque no áudio ele diz, né? Eu já tô... Porque diz respeito se ele é fiel ou não, pelo menos teoricamente falando, né? Quem sou eu pra falar isso? Mas assim, na visão dela, vendo na perspectiva dela, ela pode fazer uma análise, uma interpretação de que, caralho, se ele tá dizendo isso, talvez ele não seja uma pessoa com quem eu quero me relacionar, porque ele tem esse tipo de pensamento promíscuo, que não tem nenhum problema também. E eu acho que eu não quero com esse tipo de pessoa, porque eu tô numa relação monogâmica. Acabou, cara. Cabe a ela decidir isso. Agora, eu e você, o Sérgio Moro,
Eu acho que isso não é muito legal aí que ele falou. Eu repudio todas as falas dele e eu respeito as mulheres incondicionalmente. Eu não respeito as mulheres incondicionalmente. Se uma mulher dá um soco numa criança, eu não vou respeitar ela. Se uma mulher matar minha mãe, eu não vou respeitar ela. Que porra é essa de respeito incondicional às mulheres? Você tá louco, cara? Se uma mulher cagar na boca de uma criança, respeito incondicional às mulheres. Não, cara. Você tá louco? Que porra é essa de respeito incondicional às mulheres? Isso é bizarro. E não o cara falar que ele foi pra Ucrânia e as mulheres pobres queriam dar pra ele por ele ser rico. E por ter número no Instagram. Isso não é absurdo? É uma observação real, de um contexto real. Elas podem fazer isso, mulheres pobres podem dar pra caras ricos porque eles são ricos, é uma escolha. Isso não é absurdo? Um cara dizer que relatar a experiência dele na Ucrânia, num país de refugiadas, pessoas que estão desesperadas, relatar uma situação como essa, dizer que elas queriam muito dar pra ele por causa disso, de acordo com a visão dele sobre a situação, não é absurdo, ele está passando o que ele achou sobre aquilo numa conversa particular e privada. O que é absurdo é um homem dizer, ou uma pessoa qualquer falar, eu respeito incondicionalmente loiros de olhos azuis. Isso é estranho. Dando um exemplo aqui. Isso é estranho. Você falar que você respeita incondicionalmente alguém ou algo. Isso deveria ser visto como estranho. As pessoas deveriam ir atrás do Sérgio Moro. Falar, como assim você respeita incondicionalmente uma mulher? Se uma mulher apontar uma arma pra tua cabeça, você vai continuar respeitando ela? Você vai... Dentro da tua cabeça você ainda respeita essa mulher? Você tá falando coisas papagaiadas. Você tá papagaiando. Se é que esse verbo existe, mas eu inventei agora. No contexto que eu tô dizendo faz sentido. Você tá papagaiando sobre... Isso ficou ridículo. Você tá só falando qualquer merda pras pessoas aceitarem que você é bonzinho, que você tá do lado certo. Quer voto, né, seu merda do caralho? Enfia no cu. Eu vou votar no Sérgio Moro, ele quer muito voto, ele tá desesperado por voto. Quem sabe o que ele pode fazer se ele não receber votos? Porque ele tá disposto a respeitar alguém incondicionalmente. Você tem noção do poder da palavra incondicionalmente? Você tem noção do que isso significa? O que significa algo incondicional? Se uma mulher dá um tiro num cachorrinho, você vai continuar respeitando ela incondicionalmente, seu filho de uma puta? Isso é estranho. Ninguém reparou isso? Tem uns merda, né? Tem uns merda gritando igual uns bosta. Eu preferia estar na selva agora. Se eu estivesse na selva agora, sentada, e tivesse um monte de macaco, chimpanzé pulando nas árvores, ia ser muito mais agradável que essas merdas aqui no meu prédio. Mas o que eu queria dizer, cara? É isso, cara. É estranho o Sérgio Moro dizer que ele respeita mulheres incondicionalmente. Isso é estranho. Não o cara dizer que ele estava num contexto onde mulheres pobres, refugiadas, desesperadas, queriam muito dar pra ele. Ele não falou exatamente isso, né? Vou deixar claro aqui. Mas essas mulheres são fáceis. De certa forma ele tá dizendo que elas facilmente transariam com ele. Numa situação onde elas estão desesperadas, caralho, isso é normal, isso realmente faz sentido, porra. E qual que é o problema delas quererem isso também? E daí que tá, esse áudio não diz respeito a mim, não diz respeito a você. É um áudio privado que vazou. E nós não temos nada a ver com isso, assim as pessoas se relacionam com ele. Sei lá, se a mãe dele viu isso e se incomodou e acha que ele fez uma atitude errada, são pessoas que relacionam com ele particularmente. Relacionam com ele em sua vida pessoal. Isso diz respeito a um ato dele em sua vida pessoal. Ponto. Nós não temos nada a ver com isso. Se você acha que ele não é uma pessoa boa, se ele é uma pessoa ruim, isso é um ato na sua vida particular, não na sua vida pública. Publicamente, como se ele
colocasse um vídeo no canal dele falando: mulheres ucranianas são fáceis, saiba como fudê-las, no seu canal Mamãe Falei, aí talvez você poderia falar alguma coisa. Agora, numa conversa privada que vazou, que foi exposta de maneira talvez ilegal, eu não tenho conhecimento da lei, se você pode compartilhar conversas privadas publicamente, eu não sei se você pode fazer isso. Mas é isso, cara, é bizarro o que as pessoas estão fazendo, e eu acho que se ele não conseguir mais ser político, se realmente caçarem o mandato dele, ele deveria ser comediante. Porque ele comparar, se ele fizesse isso num palco seria incrível, ele comparar fila de balada de São Paulo, nas melhores baladas, as melhores épocas do ano, com uma fila de refugiadas na Ucrânia, e dizer que as mulheres ucranianas são mais bonitas, isso seria do caralho se ele falasse isso num palco. E se eu tô num grupo de amigos, onde esses amigos falam comigo dentro de um grupo particular, e eu tô num lugar onde essa situação horrível tá acontecendo, e eu faço essa piada, o que isso significa, cara? Eu tô falando com pessoas que estão dispostas a ouvir as minhas baboseiras num grupo de descontraído entre amigos. E eu falo, cara, as mulheres daqui, nessa fila de refugiadas, são mais bonitas do que as mulheres em São Paulo, nas melhores baladas. Eu tô tentando achar alguma coisa positiva num cenário tão horroroso. Eu tô falando, cara, as mulheres aqui são maravilhosas, elas são bonitas. No fim das contas, é isso que ele tá fazendo, ele tá tentando achar um ponto positivo numa situação tão horrorosa. Isso, na verdade, é um mecanismo do cérebro do ser humano, cara. Natural. Ele dizer, cara, eu lamberia o cu de bosta dessas mulheres aqui. Cara, ele tá recorrendo a um sentimento humano de tesão pra se aliviar da loucura que é. Olha os putos falando no prédio, cara. Ele é alívio, cara. É alívio da loucura que ele tava inserido no contexto de guerra. O cara tava vendo a guerra de frente. Ele tava vendo a guerra nos seus próprios olhos. Você acha que qual que você acha que é a reação natural de um ser humano perante a isso? Ser politizado e certinho? Você acha que é fácil se manter assim nesse contexto? Ou falar uma bobagem gigantesca no grupo de WhatsApp ou de Telegram dos amigos dele? Qual que é o mais viável, cara, numa situação como essa? Você acha que o cara, se ele não fizesse isso sim seria perigoso pra mente dele, cara? É uma conversa privada, não diz respeito a mim, não diz respeito a você. Então calha sua boca e não queira dar opiniões. A não ser que ele estivesse incitando crimes, confessando crimes, aí os caras seriam cúmplices no caso. Mas não era isso que ele tava fazendo. Então, só isso, cara. Não diz respeito a mim, não diz respeito a você. É uma conversa particular, um grupo particular, diz respeito às pessoas que são ligadas a ele na sua vida pessoal, não na sua vida pública. Tá bom? Caçar o mandato do cara, vocês estão malucos, cara. Puta que eu pariu. É isso que eu tenho a dizer sobre esse caso. Com o tempo que eu fiquei bostejando sobre isso. Vamos lá. Todo mundo aqui que tá ouvindo, quase ninguém. Você acha que se algum amigo seu tivesse pego alguma coisa que você disse em algum grupo privado, numa conversa privada, enviado para pessoas específicas, ou se não simplesmente exposto para várias pessoas, algo que você disse particularmente, não só em grupo de WhatsApp, vamos supor que nossas conversas, desde quando a gente nasceu, todas elas estão gravadas. Você acha que alguma coisa que você disse, caso mostrada publicamente, não seria prejudicial para sua imagem de certa forma? E não teriam pessoas dizendo, nossa, como você é horrível, sei lá o que. Cara, isso não reflete a pessoa que você é. Você, num momento específico da sua vida, conversando com pessoas em específico, num momento específico, numa conversa particular. Você nunca falou nada, nenhuma
atrocidade, entre aspas. Você nunca fez isso. Você nunca fez isso. Você nunca falou coisas horríveis. Seu merda. Eu tenho medo de você se a sua resposta é não. Se você sempre disse coisas maravilhosas e incríveis e sensacionais e boazinhas e doces. Se você fala pra mim que todas as vezes que você conversou em alguém na sua vida eram essas características que tinham nas coisas que você dizia, você nunca disse algo sujo, eu tenho medo de você, eu não gostaria de estar perto de você. Você é uma pessoa assustadora aos meus olhos. Agora, falando sobre a guerra em si, cara. Eu tava vendo no jornal, eu tava jantando, aí eu liguei a TV. E falei, vou assistir um jornal aqui. Deixa eu ver como tá o mundo aí. Aí tem uns bostas na piscina do meu prédio. Podia, né? Eles podiam errar o cálculo. E caiu uma bomba na piscina do meu prédio. O Putin, na hora de apertar alguns botões lá, ele sem querer erra as coordenadas. Eu ia tá vendo aqui uma bomba caindo. Ela vindo assim, na direção da piscina. Eu ia começar a rir. Eu ia morrer com felicidade. Eu ia morrer com um sorriso no rosto. Eu tava vendo o jornal da Band. E eles estavam mostrando criança sendo presa protestando contra o governo russo. Algumas estavam com flores na mão. Algumas com cartazes de paz. Eu só fico imaginando a cena, cara. Dos pais da criança. Tentando ensinar um valor pra elas, entendeu? Cara, não dá, meu. Que porra é essa? Olha esses merdas. Olha isso. Eu fico imaginando os pais das crianças querendo ensinar um valor pra eles. Pra elas. Dizendo como a guerra é ruim, como isso não é bom, e vamos lutar pela paz. E eles chegando nas crianças e dizendo: ei, filho, filha, faça um cartaz pros ucranianos que estão sofrendo, pra gente protestar pela paz. A paz é valiosa. No mundo a gente precisa disso. E aí a criança vai lá, ela pega o giz de cera, ela pinta a cartolina, ela pega a tinta guache, ela começa a fazer uns negócios, ela desenha a bandeira da Ucrânia. Aí a criancinha outra lá fala, vamos ali na loja ali comprar flores pros ucranianos. E aí vem um policial na manifestação, pega o moleque com uma mão só, segura os braços dele e fala, filha da puta, para de chorar, caralho. Joga no camburão e fala, perdeu o Playboy, caralho. E esse é o destino da criança. Ela tá numa cela com um monte de gente, uns manifestantes fedendo a pizza, e o moleque lá chorando, perguntando quando é a hora do mamá dele. Deixando cair o sabonete no chão, porque ele é uma criança e a mãozinha dele é muito pequena. É isso, cara, que vai acontecer. Como que você prende uma criança? Como que você prende uma criança numa cela, cara? Numa cela de prisão? Essa é loucura, cara. Eu só sei que eu comecei a sentir muito mal na hora. Eu buguei, a minha mente deu uma bugada na hora. E eu comecei a rir de nervoso. E eu falei, caralho, que porra é essa? E aí eu pensei, eu preciso achar algo engraçado aqui, senão eu vou sofrer muito por dias. E aí eu criei essa piada de agora. Foi isso, foi um alívio sobre a situação, é pra isso serve a piada. Só que no mundo que a gente vive, tudo tem que ser belo, perfeito e maravilhoso. Você tem que ser polido, você tem que ser bonzinho, você tem que ser legal, você tem que ser um apresentador de programa infantil. É isso que todo mundo tem que ser hoje. E as suas palavras machucam. Esse é o mundo que a gente tá. Melissa-san. Esse é o mundo que a gente vive.
Tudo que você diz machuca o ego frágil das pessoas e a sensação delas de que o mundo é maravilhoso. Sabe esses jovens revolucionários de Twitter, ateu, agindo que nem uma velha crente? Se eu na mesa... Minha avó não é crente, minha avó é católica, é minha bisavó. Eu tenho uma bisavó. Se eu falar na mesa da cozinha, se ela ainda ouvisse, né? Se ela ainda escutasse. Se eu falasse um palavrão na mesa, quando a gente comia, ela ia dizer que isso é feio, e que isso era errado, e que isso era pecado, e que eu tava errado, e que eu não podia mais falar essas palavras. Faz sentido. Uma senhora religiosa, ela vai dizer que palavrões são errados, e eu tô na casa dela, eu tenho que respeitar ela. Obviamente. Aí eu tô no Twitter e eu escrevo, eu nunca uso isso, né, porque ninguém se importa com o meu Twitter, mas pessoas estão no Twitter e escrevem coisas e diz, essa bichona falou tal coisa. E aí esse cara reage igual a minha bisavó e diz, essa palavra é muito maldosa com os gays e blá blá blá. Porra, cara, você enfia uma piroca no seu cu? Como que o idiota escrever uma palavra no Twitter te ofende? Você coloca 25 centímetros na sua bunda, cara. Você é muito mais forte que isso, amigo. Você é forte, cara. Você não precisa da minha validação sobre os seus atos e qualquer coisa. Então é isso. Esse é o mundo que nós vivemos. Palavras machucam. E um homem não pode dizer que lamberia o cu de merda de uma mulher. Eu vou passar o áudio aqui, tá bom? Eu vou passar alguns momentos do áudio nos quais eu fiz referência. Mano, só vou falar uma coisa pra vocês. Acabei de cruzar a fronteira a pé aqui da Ucrânia com a Eslováquia. Se você pegar a fila da melhor balada do Brasil, na melhor época do ano, não chega aos pés da fila dos refugiados aqui. Maluco, assim, eu tô mal, eu tô triste, assim, porque é inacreditável. 12 policiais deusas, mas deus, assim, que você casa e assim, você faz tudo o que ela quiser. Assim, eu tô mal, cara, assim, eu não tenho nem palavras pra expressar. Quatro dessas eram minas, assim, que você, tipo, mano, nem sei te dizer. Se ela cagar, você limpa o cu dela com a língua. Elas olham e vou te dizer, são fáceis, porque elas são pobres. E aqui, cara, a minha carta do Instagram, né? Cheio de inscritos, funciona demais. É isso, cara. Um homem não pode falar que decidiu que chuparia mulheres no cu delas, com cocô. Eles não podem dizer isso. Um homem não pode dizer que acha as mulheres na fila de refugiada mais gostosas que mulheres em São Paulo. Ele tá quebrando padrões de beleza. Os padrões de beleza que vocês querem quebrar. Esse cara quer transar com refugiada, cara. Ela não passa maquiagem, ela não pinta o cabelo, ela não faz regime pra emagrecer. Ela já não tem comida mesmo. Não é por opção. E ela não vai fazer igual uma modelo que você oferece uma banana e ela diz que aquilo vai engordar ela. Se você der pra ela qualquer alimento, ela vai comer igual uma louca. Ela não liga pros padrões de beleza. Agora, ele tá fazendo algo que poucos homens que se dizem feministas fariam numa situação como essa. Ele tá quebrando padrões de beleza. Transar com refugiada é uma quebra de padrões de beleza das mulheres ricas que se embelezam inteiras, fazem plásticas, fazem dietas absurdas. Ele tá lutando contra padrões de beleza. Ele daria um bolo pra essa mulher sem problema nenhum de chocolate. Ele não seria esses caras que vem a mulher deles comendo coisas gordurosas, pegando um pedaço de bolo, dizendo, não pega essa merda, você vai ficar gorda, sua puta. Ele não tá sendo esse tipo de homem. Ele tá lutando por algo que vocês adoram, que é a quebra dos padrões de beleza. Qual que é o padrão de beleza que um homem como esse impõe? Ele transaria com refugiadas, passando fome.
Ele é um símbolo pra luta de vocês. Esse cara é genial. Esse cara é genial. Qual que é o problema de mulheres refugiadas quererem dar para um homem com perfil no Instagram com muita gente que segue ele? Qual que é o problema? Liberdade de sexo, de gênero, da puta que eu pariu. É liberdade, amigo. Liberdade. Sejamos livres. Estamos num mundo livre. É isso que nós devemos dar para as mulheres. Liberdade de transar com homens ricos. Como que você quer que uma mulher se sinta agora? Uma mulher que gosta de dar para homens ricos. Você quer que ela se sinta mal por isso? Suja? Errada? É isso que você quer que ela se... É assim que você quer que ela se sinta? Ela não dá para quem ela quiser? Então se um homem diz, mulheres pobres são fáceis. Se eu mostrar o meu perfil do Instagram, elas dariam para mim. Uma mulher agora que dá para homens porque eles têm seguidores no Instagram, porque é uma escolha dela, como que você acha que essa mulher tá se sentindo agora? Mal ou bem? Como que você está fazendo se sentir mulheres agora por causa da sua postura perante a esse homem, achando que tá protegendo as mulheres, tendo essa reação? Fala pra mim, cara. Fala pra mim. Você, mulher pobre que está me ouvindo agora, se você quer transar com homens com muitos seguidores no Instagram, faça. É a sua vida, é a sua liberdade. Aqui no meu podcast, nós somos a favor dessas liberdades. Vocês aí do Twitter, você aí, Sérgio Moro, vocês não são a favor disso. Vocês acham que isso é errado. E a reação de vocês prova isso. Vocês são os machistas. Vocês acham um absurdo a mulher ter a liberdade sexual dela de dar pra um homem com muitos seguidores no Instagram. Vocês estão errados. Não eu, não o Arthur. O Arthur é um homem que só se empolgou demais com mulheres bonitas na Ucrânia e mandou um áudio para os seus amigos numa conversa particular. Seus merdas do caralho. É isso, cara. Essa é a minha opinião sobre esse caso. É isso que eu tenho a dizer sobre essa maravilhosa situação que vem ocorrendo. Eu tava vendo o jornal do SPTV na hora e eu fiquei muito feliz com os áudios dele. Se alguma coisa, se algum dia, se eles conseguirem caçar o mandato do Arthur, a minha recomendação pra ele é: vire comediante, faça humor, faça um texto sobre mulheres refugiadas da Ucrânia. Eu compraria a primeira fileira do seu show, cara. Eu iria lá que nem um louco. Saindo disso, eu não tinha mais nada pra falar. Absolutamente nada. Eu espero que você que esteja me ouvindo não se ofenda com o que eu disse. Tá bom, cara? Sobre o que aconteceu. O que vai mudar no mundo eu ter dito isso? Eu gosto de usar um exemplo em relação à fala, à comunicação, que é o seguinte. O céu é verde. Eu acabei de falar isso. O céu é verde? Não, o céu não é verde. Eu acho que o céu é verde? Não, eu não acho que o céu é verde. Você acha que o céu é verde? Não, você não acha que o céu é verde. Você olha pro céu e você não vê ele verde. Então, cara, qual é o problema em eu dizer que o céu é verde? Nenhum. Então, quando eu tô me comunicando aqui, se eu tô falando algo verídico ou não verídico, que é minha opinião ou não é, não vai fazer diferença no mundo. E eu posso falar coisas que eu nem sequer acredito. Tanto é que eu acabei de dizer: o céu é verde. Eu não acho que o céu é verde, eu não acredito que o céu seja verde. Mas eu falei! Olha só que magia que é a comunicação, a comédia. Se é que eu tô sendo muito pretencioso aqui, dizendo que eu tô fazendo comédia, mas pelo menos é o que eu tô tentando fazer. É isso, cara. É isso que é. Essa é a magia do podcast, que foi distorcido hoje em dia. O flow
surgiu como um podcast de liberdade de expressão na internet. Era isso, assim que eu enxergava o Flow desde o começo, desde quando eu comecei a assistir, eu vi o primeiro episódio do Flow. Hoje eu não consigo mais assistir Flow, ouvir Flow, eu era fã do Flow, adorava o Flow. Depois que aconteceu com o Monark, cara, eu falei, caralho, cara. Eles viraram vítimas do que eles mesmos criaram. Quando... Nossa, como que eu queria... Se eu te dissesse que eu tô numa selva agora. Se eu te dissesse que eu tô num hospício agora. Provavelmente você ia acreditar. Se eu dissesse que eu tô no pátio de um hospício, você ia acreditar. Você não ia suspeitar de nada, cara. Nossa, caralho, irmão. Perdi o fio da meada. O Flow, eles eram vítima do bagulho que eles criaram. O Monark e o Igor começaram a investir em podcasts. Óbvio, decisão deles. Só tô dizendo aqui minha visão sobre isso. Eles começaram a investir em podcast, começaram a contratar gente, começaram a dar emprego para pessoas. E quando o Monark foi cancelado dessa última vez, eles perderam dinheiro. E eles pensaram, a justificativa pública deles era que o Monark estava sendo desligado do Flow porque tinham muitos funcionários ali que tinham famílias e para alimentar e sei lá o que. Se o Igor e o Monark, desde o começo, enxergassem que isso não seria talvez uma boa ideia, eles teriam um programinha deles, eles iriam se manter com seus fãs que compram e que vão lá, assinam lá o Flower burguês, Flower mendigo, Flower pobre. Aqueles programas de financiamento deles. Teriam esses caras. Teria o público que assiste eles no YouTube, que dá uma grana ali de monetização, canal de cortes. E eles conseguiriam se manter ali. Alguns patrocínios de vez em quando. Cancelamento sim, cancelamento não, eles vão saindo e voltando, querendo ou não. Eles iam conseguir segurar as pontas quando o Monark falasse alguma merda, financeiramente. Agora que eles começaram a contratar 1 milhão de gente, infraestrutura do caralho, mansão e a puta que pariu, eles fuderam a coisa mais preciosa que o Flow tinha, que era a liberdade. Hoje o Flow é David Jones. Esse é o Flow hoje. A cara do Flow em 2019, quando o Flow surgiu e ninguém sabia o que era podcast direito, era Monark e Igor, ele com o pé na mesa e o Monark fumando maconha e regalando os olhos. Indo pessoas que ninguém conhecia, indo pessoas falando coisas totalmente livres do que elas estavam dizendo, sem a preocupação se aquilo ia ou não virar corte. Na época que eu assistia não tinha corte também. A gente tinha isso. Essa era a cara do Flow. Eu enxergava que eu tava vendo um programa onde as pessoas falariam o que elas quisessem. E eu vi pessoas falando que o Monark, na fala dele, ele tinha responsabilidade sobre as pessoas. Se você enxerga um podcast como um manual do que você deve ou não fazer da vida, e o que o comunicador diz é algo que você deve seguir, e você deve fazer um partido, nem vou falar do que, porque senão vão derrubar meu podcast. Se você acredita que você deve fazer um partido por causa do que ele disse, se você quer fundar o partido ISTA no Brasil por causa do que ele disse, você não pode ser considerado um indivíduo. Você é uma ameba, você é um fantoche, você é um boneco de ventrílope. Você é controlado por que pessoas dizem. Você levou a sério demais a brincadeira de mestre mandou. E agora você é só uma puta. Você é só um animal domesticado que ouve palavras e repete. É só isso que você é. Você não é um ser com senso crítico. Uma pessoa com consciência, capaz de observar o que uma pessoa diz e pensar, isso é absurdo, ou se não, isso é legal, vou fazer, e assumir as suas responsabilidades. Você não é capaz disso. A culpa é dele. Se amanhã... Vamos supor que
que o monarca não tivesse. Vamos supor que ninguém tivesse tido nenhuma reação sobre o que o monarca disse, todo mundo que quis cancelar ele e tal, pensasse na mente dele sim que aquilo era errado, que aquilo era absurdo, que aquilo não era legal, que aquela ideia eles não concordam. No máximo que eles fizessem ali seria colocar no Twitter: cara, eu discordo do que ele disse aqui por causa disso, disso, disso. Simplesmente dando o ponto delas sobre o assunto. Vamos supor que só isso tivesse acontecido. E ninguém tivesse cagalhando marcas e tudo mais. Vamos supor que fosse isso que tivesse acontecido. Vamos supor que as pessoas ainda fossem um pouco civilizadas. Vamos supor que é isso que aconteceu. Ou se não, não. Vamos supor que as pessoas que discordaram dele, vamos criar um cenário hipotético aqui, absurdo e utópico. Todo mundo tivesse simplesmente falado pra si mesmo. Cara, as pessoas que cancelaram ele, né? As pessoas que moveram seus dedinhos pra cancelar ele. Essas pessoas que publicaram coisas, que fizeram vídeos, repudiando o que ele disse. Vamos pegar essas pessoas e dizer que todas elas, ao invés de agir publicamente contra o monarca, tivessem só pensado com elas mesmas. Nossa, que bobagem que ele disse. E fechado o celular e ido viver a vida delas, fazer as coisas delas. Continuado vivendo a vida. Vamos pensar nesse cenário. Como você acha que estaria o Brasil ou o mundo agora? Seja sincero consigo mesmo. Você acha que teria istas marchando na rua agora, com bandeiras vermelhas e pretas, com um símbolo preto no meio e uma bola branca de fundo? Você acha que essas pessoas estariam na rua agora marchando? Ou você acha que estaria tudo igual como está nesse exato momento? O que você acha que teria acontecido, cara? Fala pra mim. O que você acha que teria acontecido nesse exato momento, cara? Como você acha que estaria o Brasil agora se ninguém tivesse repudiado as palavras de monarca? Eu, sinceramente, cara, eu acho que estaria a mesma coisa. Mas as pessoas não pensam assim, né? Elas precisam se convencer de que elas salvaram o mundo com aqueles tweets dela. Você acha que está salvando o mundo com um tweet, cara? Você acha que está mudando alguma coisa com um tweet? Por isso que o mundo é o que ele é, gente. Por isso que a gente não pode falar. Por isso que eu tô o podcast inteiro evitando falar a palavra nazista. O que a gente se tornou? Tem uma criança na sala? Sabe quando tem uma criança no carro? Que daí tem uma criancinha no carro, aí tem os dois irmãos que já são mais adultos, e tem o pai e a mãe. Ou se não, tem um primo seu no carro com seu pai e com sua mãe, você é uma família de pessoas já adultas. E os seus pais costumam falar palavrões, e você fala palavrão, seu irmão fala palavrão. Só que tem uma criança no carro, e alguém sem querer vai falar cacete. Aí o cara fala caçamba. E aí a criancinha, todo mundo olha pra criancinha pra ver se ela percebeu alguma coisa, e seguem ao fluxo da conversa. A gente tá vivendo isso hoje em dia, onde o Arthur Duval não pode falar pros seus amigos que chuparia o cu de bosta das ucranianas, de que as ucranianas dariam fácil pra ele porque elas estão desesperadas, porque elas perderam tudo. Ele não pode falar isso. Ele não pode falar isso. Porque tem crianças na sala. Porque tem tuiteiros na sala. E esses tuiteiros, esses adolescentes rebeldes, K-popers, ou seja lá qual grupo eles pertencem nesse exato momento, não podem ouvir certas palavras. Só que no perfil não tem idade. Quando uma marca vê um cagalhão careca, abre a rede social da sua marca e vê lá um monte de pessoa colocando emojizinho de vômito, escrevendo: você não vai falar nada sobre o posicionamento do monarca? Vamos boicotar a sua marca, hein? Quando esse cara vê crianças que visivelmente não são crianças, são só perfis, onde todo mundo ali é igual. Quando esse cara careca e podre, ele vê no alto de sua cobertura, ele abre o perfil da rede social da marca dele, e ele vê o monte de perfil escrevendo que vai parar de comprar na sua marca e sei lá o que, ele fica assustado, ele não vê cara, ele não vê idade, ele não vê nada, ele só vê que pessoas não estão gostando, dinheiro vai, aí ele vê as ações dele caindo ali, ele fala: fudeu, eu vou ter que cancelar a parceria.
E o pior disso, cara, é que a pessoa normal que vive a vida, ela ia ver lá, sei lá, o patrocínio do Bis, do Flow. Você acha que alguém ia parar de comprar Bis, cara? Sabe o que é a pessoa que compra Bis? Não é o cara que fica no Twitter. E outra, chega nesses gordos de merda e fala pra eles: Ah, você vai parar de comprar Bis? Você não vai comprar mais o meu chocolate? Tá bem. O cara é gordo, ele come qualquer merda. Ele vai lá no mercado e ele vai estar indeciso entre o Twist, o Snickers ou o Bis. Essa é a vida desse merda. Ele vai comer tanto Kit Kat, ele vai comer tanto Twist, ele vai comer tanto Snickers, ele vai comer tanto chocolate, que uma hora ele volta a comer a porra do Bis, cara. Relaxa, irmão. Relaxa. Esse cara come o dia inteiro, uma hora ele vai voltar a comer Bis. Uma hora ele tem que diversificar a porra do cardápio dele. Você não tem que se preocupar, amigo. Você não tem que se preocupar. Tinha um site lá que tinha alguma ligação com putas. E... Imagina um cara que quer muito comer uma puta. E aí ele entra nesse site pra procurar putas. E ele fala, esse é o site do Monark, que apoia lá o Monark lá. Ah, eu não vou mais ver. Aí ele sai. Eu não vou mais sair com a Juliana aqui, não vou não. Você acha que isso vai acontecer ou ele só vai passar um pix pra ela e vai encontrar com ela num bar? O que você acha que vai acontecer, seu idiota? O que você acha que vai acontecer, seu merda? Donos de empresas. Meu Deus, cara, esses caras são muito burros. Quando que vai existir uma marca com um cara com bolas? Se eu fosse dono de uma marca, eu só diria, tá bom, não compre mais da minha marca. Pau no cu de vocês. Eu escreveria isso no perfil da minha marca. As ações da sua empresa vai cair, as puta que eu pariu. Cara, marketing, cara. Se você tem bons marqueteiros na sua empresa, esses caras vão fazer disso. Eles vão ser comerciais de como a sua marca é contra a cultura. MTV, cara, no começo dos anos 90. No final dos anos 90. Começo dos anos 2000. O que era o marketing da MTV, cara? Faça marketing em cima disso. Se você tem uma empresa agora que não tem muita expressão, chega o Monark pra fazer um anúncio, cara. Fala que vocês são do foda-se mesmo, isso aí. Sei lá, você vende botão personalizados, ninguém compra essa merda. Faz um com um símbolo anarquista e bota o Monark com uma camiseta cheia de botões anarquistas. E diz, botões personalizados, galera. Aqui você é livre. Você destrói todas essas marcas de merda, seu idiota. É isso aí, cara. Era isso que eu tinha a dizer. Era esse o meu pronunciamento. Hoje em dia tudo é pronunciamento. Eu fiz meu pronunciamento de 54 minutos pra vocês. Provavelmente vou cortar algumas coisas, então não. E tá aqui, gente, as minhas opiniões formadas sobre tudo que eu penso de verdade. Quantos idiotas não vão entender que essa frase era uma ironia? É isso, cara. Nenhum, porque ninguém escuta o podcast. Mas é isso aí, cara. Temos aqui uns 45 minutos, talvez, de podcast. Até o próximo dia aí da sua vida e da minha e da nossa. Tchau. Mano, tava vendo na janela aqui o salão de festa. Dá pra mim ver uma parte do salão de festa da minha janela. O o cara tava vestido de Flintstones. É só isso, cara. Isso já é o suficiente. Essa é a piada tá pronta. O cara tá vestido de Flintstones, pulando igual uma criança. Qual que é a piada do Flintstones? Foda-se, o cara tá vestido de Flintstones. Eu queria ter uma piada sobre isso, eu não tenho. Tá ruim. Tá uma merda isso aqui. Só tenho vontade de fazer, cara. Tenho vontade de abrir a janela, mano, no primeiro andar. Abrir a janela, começar a berrar. Coisas aleatórias, assim, começar... Aí eu pegar, abrir a janela, subir no parapeito, olhar e falar, eu vou pular! Eu vou pular! Eu vou pular! Só dar uma de louco, assim, cara. Pra todo mundo calar a boca. Como, cara, dá de louco, cara. Nossa, é maravilhoso, cara. Finja ser maluco, cara.
Se algum dia você tá numa discussão, você tá numa situação desconfortável, só finja que você é louco. Todo mundo vai regalar os olhos, falar, meu Deus, o que está acontecendo? A coragem que o cara tinha pra te bater vai sumir, ele vai ficar só assustado, ele vai pensar, cara, o que eu vou fazer aqui? Ele vai ter nojo de você, ele vai ter repulsa por você, ele não vai querer tocar em você. Dê de louco, esse é meu conselho. Mas voltando aqui.